Eu gostaria de te convidar a abrir comigo a sua Bíblia no último versículo de Malaquias, no capítulo 4, versículo de número 6, último livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 6. Esse é o último versículo do Antigo Testamento. Então, bem no meio da Bíblia ali vai ter uma página em branco. E no último versículo estará escrito: Ele fará com que o coração dos pais se voltem para os seus filhos, e o coração dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra, separando-a para a destruição. Amém? Vamos orar? Coloca a mão sobre o seu coração. Senhor Jesus, nessa noite, Pai, nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor está fazendo neste lugar. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é um Deus bondoso, misericordioso, é um Deus de amor, que nos ergue, que nos transforma. E que nessa noite a Tua palavra encontre um lugar nos nossos corações, para que nós venhamos a viver a Tua vontade, que é boa, perfeita, agradável e que nunca falha. Por isso eu te louvo grato em nome de Jesus. Amém? Tô meio rouco, por isso que eu tô com essa voz de locutor aqui, né? Parece, ó. Você que me conhece falar, o cara tá transformado, subiu lá em cima, tá falando grosso, é um efeito da mesa. Mas amém, nessa noite me foi dado a missão de trazer a palavra de Deus. E é uma grande honra ministrar a palavra de Deus, porque no culto nós agimos em duas dimensões, naquilo que sobe e naquilo que desce, amém? Na primeira dimensão, a parte da oração, a Bíblia fala que as nossas orações, elas sobem ao Senhor. A Bíblia fala que a nossa adoração sobe ao Senhor, e a Bíblia fala que a nossa oferta também sobe ao Senhor. Mas no momento da palavra é um dos momentos aonde é o contrário, é os céus que invadem a terra e falam ao nosso coração. Por isso nessa noite eu gostaria que você deixasse aberto o seu coração, porque é uma palavra muito importante para os tempos que estamos vivendo hoje. Quem aqui já chegou atrasado em algum lugar? Quem gosta de chegar atrasado? Ou melhor, quem gosta de pessoas que chegam atrasadas? Geralmente a gente não gosta de quem se atrasa, né? Se você marcar com o pastor dessa igreja, não se atrase. Ele estará 10, 15, 20 minutos antes, meia hora, pronto, te esperando. E nós não gostamos de chegar atrasado, porque quando nós chegamos atrasado, com certeza alguma coisa aconteceu. Qual é a sua melhor desculpa para chegar atrasado, por exemplo? Você pode chegar atrasado porque aconteceu um imprevisto. Ou você pode chegar atrasado também porque aconteceu alguma bagunça lá e você se perdeu no meio da bagunça. Eu tive uma vez que me perdi no meio da bagunça. Eu e a Ana falei, vamos pro culto, vamos logo. E procurando de repente dar a chave do carro. Não está comigo, está com você, não está comigo, está com você. Aí fica naquele espírito antes de vir para a igreja, né? Aquela guerra, né? Está comigo, está com você, está comigo, está com você. E está os dois procurando e ninguém acha a chave. De repente acha a chave no meio da bagunça. Achamos a chave e conseguimos vir. Amém, glória a Deus. Às vezes por falta de compromisso, algumas pessoas chegam atrasadas. Mas sabe, uma das coisas perigosas nesse tempo é se acostumar a chegar atrasado. Porque nós vivemos em um tempo onde nós não podemos chegar atrasado no coração da nova geração. Nós não podemos nos acostumar a chegar atrasado no coração de pessoas que Deus ama e tem um propósito para que nós chegamos antes. Quantas pessoas perdem suas famílias porque estão chegando atrasadas? O perdão, ele não chegou a tempo. Aí depois que o casamento está desfeito,
A pessoa fala, então, mas eu queria ter dito antes. Pois é, mas agora está atrasado. E sabe, a Bíblia nos mostra a história de um grande homem de Deus, alguém que lutou uma vez pela sua família, e esse nome é chamado Davi. Davi, em 1 Samuel, no capítulo 30, ele morava na cidade chamada Ziclag, ele era o rei ali de Ziclag, ele e os seus soldados, eles saíram para uma batalha por falta de talvez uma estratégia de deixar alguém cuidando da cidade, ou por descuido, ou por cansaço, ou por alguma coisa, não deixou ali sentinelas, e quando ele voltou para Ziclag, a casa dele estava destruída, e as mulheres e os filhos tinham sido roubados. Davi então chorou amargamente com os seus soldados. A Bíblia fala que ele chorou até não ter mais força, mas de repente ele se cobrou no Senhor, ele retomou o seu ânimo, orou e perguntou para Deus, eu devo ir atrás da minha família? E Deus falou para ele, vai atrás, vai dar certo, você vai conseguir, cara. E ele foi. No meio do caminho muitas pessoas pararam e não conseguiram ir junto. Alguns soldados ficaram perto de um ribeiro que tinha que atravessar. Ele foi atrás e conseguiu resgatar sua família e a família de todos que estavam. Mas a história que eu quero compartilhar com você hoje está em 1º livro de Samuel, no capítulo 13. Primeiro Samuel, capítulo 13 em diante. Eu vou contextualizar porque nós leríamos do capítulo 13 até o capítulo 18. E aí eu vou estender demais aqui, o chefe depois me pega. Então eu vou contextualizar para as coisas ficarem mais simples. Amém? Vou falar mais baixo para a voz aguentar até o final. Mas o que aconteceu? Davi, ele tinha um filho mais velho, chamado Aminon. E a Bíblia nos fala que Aminon, ele tinha uma irmã, outra filha de Davi, chamada Tamar. Um dia, Aminon, ele se apaixona pela sua meia-irmã Tamar. E isso é algo mal. E esse filho de Davi, esse filho mais velho de Davi, chamado Aminon, ele tem uma ideia. Ele conversa com um amigo dele, o amigo dele dá um conselho. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, tome cuidado com os conselhos. Porque esse conselho mudou toda uma história. O nome desse cara era Jonadab. Ele chega para o filho de Davi, chamado Aminon, e falou para ele, por que você está triste? Você tem tudo? Ele falou, não, eu estou triste porque eu estou apaixonado pela minha meia-irmã, e eu gostaria de ter ela, mas não posso. Aí ele deu um conselho para ele, falou, por que você não finge que está doente? Pede para o seu pai Davi, que era o rei, para ele que deixe a sua irmã vir fazer uma comida para você, trazer um bolo para você, alguma coisa assim. E ele pega e acha boa a ideia e faz isso, fala com Davi. E Davi então manda essa filha dele, Tamar, preparar comida, levar para ele. Quando chegou lá, ele pediu que todos saíssem da sala. Ele pega a sua irmã e ali ele abusa sexualmente da sua irmã. E a Bíblia fala que depois que ele abusou sexualmente da própria irmã, ele sentiu um nojo tão grande dela que mandou ela embora. Não estou inventando a história ela é bíblica. E o que aconteceu? Essa irmã saindo da casa dele, chorando com as vestes rasgadas, ela encontra um outro irmão dela, chamado Absalão. Então, Absalão pergunta para Tamar o que aconteceu, você estava na casa de Aminon, o que está acontecendo? Então ela não fala, mas ele deduz ali o que aconteceu. Ele pega e leva ela para morar com ele. Ele não morava no palácio, morava ali perto. E ele leva ela para morar no palácio com ele por 2 anos, amém? Grava esse número, quantos anos? Depois, todo mundo esperava que Davi fosse fazer alguma coisa. Mas você sabe o que Davi fez? Nada. Davi não fez nada, não se posicionou e não fez nada. Então, esse irmão, Absalão, ele ficou com muita raiva. E durante 2 anos, ele ficou maquinando uma vingança.
Ele foi, fez um plano, chegou para Davi novamente e falou: olha, eu vou fazer um jantar na minha casa. Você não quer pegar, você libera os meus irmãos para ir lá em casa. Vou fazer um churrascão, contextualizando. Manda eles irem lá e as coisas vão ficar boas. E Davi achou boa a ideia. Olha só, Davi achou boa a ideia. Então, quando Absalão, ele mandou chamar Aminon foi. E Absalão disse aos seus servos: olha, quando o meu irmão já tiver bebadaço, vocês vão lá e matem ele, porque eu estou mandando. Então, quando ele já estava muito bêbado, os servos dele foram lá e mataram o seu irmão. Davi ficou furioso. E sabe o que Davi fez? Nada, de novo. Então, Absalão, ele ficou com medo de Davi e disse: olha, Davi vai fazer alguma coisa. Ele pegou as suas coisas e se mudou para a casa do seu avô e ficou lá durante 3 anos. No primeiro 2 anos, depois 3 anos. E sabe o que Davi fez? Não fez nada. Passaram-se então 3 anos que ele ficou lá. Um dos secretários de Davi ali, Joabe, ele percebe que Davi está meio triste. Ele dá um conselho para o rei, falou: olha, eu estou sentindo que você está muito triste, é por causa do seu filho. Por que você não manda ele trazer ele de volta? Então Davi já tinha se acalmado um pouco da história, e ele manda seu filho vir de volta, mas ele não quer o seu filho morando no palácio. Ele fala: ele pode morar em Jerusalém, mas não quero ele no palácio. Então Absalão, ele vai morar a 2 quilômetros de Davi. Absalão, ele volta para Davi, mas Davi nunca voltou para o seu filho Absalão. E se passaram mais 2 anos. 2 anos do abuso, 3 anos na casa do avô, mais 2 anos morando a 2 quilômetros do palácio. E Absalão chega para Joabe e diz para ele: Joabe, meu pai permitiu que eu viesse morar aqui, mas nós não temos comunhão, então do que me adianta? Joabe vai lá, conversa com Davi. Davi falou: não, pede para ele vir aqui que eu vou falar com ele. Quando Absalão chegou para conversar com Davi, Davi foi e deu um beijo no rosto dele e não falou nada. Então vamos para a matemática que eu pedi para você guardar alguns números. 2 anos do estrupo lá, 3 anos morando na casa do avô, 2 anos morando em Jerusalém, mais longe do pai. São quanto tempo? E Davi achava que um beijo ia resolver toda a história da família dele. Então, quando Absalão ele sai de lá, ele sai furioso. E ele planeja derrubar Davi e tomar a cidade para si. E Absalão demora no seu plano de rebelião mais 4 anos, chegando nas pessoas e falando: olha, Davi não é um bom rei assim. E começa a aconselhar algumas pessoas e começa a montar uma rebelião. E daqui a pouco ele junta consigo 200 homens. Davi descobre e Davi foge. Davi teve mais 4 anos de oportunidade para tentar se aproximar do seu filho, para tentar fazer alguma coisa. E sabe o que Davi fez? Nada novamente. Então Absalão consegue sim fazer uma rebelião. Davi foge. Enquanto Absalão estava procurando Davi entre batalhas, a Bíblia nos fala que Absalão era um homem muito lindo. E ele está andando com o seu cavalo e de repente ele passa por algumas árvores. Ele tinha um cabelo grande e ele fica preso na árvore pelos seus cabelos. Então Joabe, o secretário de Davi, vendo que ele ficou preso e está lá pendurado, indefeso, vai lá e mata ele. E o final do versículo do capítulo 18 de 2 Samuel, a Bíblia vai dizer que Davi chorava em alta voz. E sabe, essa história, ela ficou assim. Talvez você pensasse que ia ficar boa, e ficou cada vez pior, ficou uma bagunça. Pois é, porque a Bíblia, ela mostra as coisas, a história dos homens de Deus, como elas realmente são. Ela não inventa nada, não é um filme de Hollywood. A Bíblia, ela nos expõe a verdade.
E sobre essa história de Davi, eu gostaria de tirar alguns conselhos para mim e para a sua vida, para que nós não nos acostumamos a chegar atrasado no coração da nova geração e das pessoas que nós amamos. Número 1, anota aí. Boas intenções não são suficientes. Boas intenções não são suficientes. Davi era um homem de boas intenções. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem que sempre buscava a Deus. Tinha boas intenções com seus filhos, sim, mas boas intenções não são suficientes. Talvez você tenha tantos problemas para resolver na sua vida, e talvez você tenha boas intenções, mas só ter boas intenções não vão resolver nada. É a mesma coisa que eu querer ter uma grande colheita. Se eu tenho uma semente, tenho uma boa intenção de ter uma semente, mas eu não faço nada, o que eu vou colher? Nada. Porque não basta eu ter uma boa intenção, eu preciso ter também, junto com a boa intenção, investimento. Um bom investimento. Se eu quero me aproximar de pessoas, se eu quero ser a extensão do amor de Deus para pessoas, da minha casa, da minha família, eu preciso ter investimento. E quantas pessoas elas lutam pela sua família, mas lutam somente por um tempo. Quantas pessoas pararam de orar pelos seus pais? Quantos pais parece que desistiram dos filhos? Não, mas eu tenho uma boa intenção. Pois é, mas a boa intenção, ela não é suficiente. Nós precisamos transformar as nossas intenções em ações, em investimento, para que aí sim as coisas venham a acontecer. Davi está vivendo esse drama. E a segunda coisa que eu vejo, o segundo conselho dessa parte da vida de Davi que eu vejo é: não transfira a responsabilidade. Porque Davi aqui, ele está transferindo a responsabilidade, não para uma pessoa, mas para o tempo. E quantas vezes nós achamos que o tempo vai resolver todos os problemas? Quantas vezes nós achamos que o tempo vai resolver uma mágoa? E não vai. Não vai resolver. Quantas vezes nós achamos que o tempo vai curar? E o tempo não vai curar. Precisava ele ter uma conversa. Precisava ele se aproximar dos seus filhos. E quantas vezes nós transferimos a culpa sempre para outras pessoas, sempre para o tempo, sempre não, uma hora vai passar, e não vai passar. Se o tempo curasse tudo, talvez você não procuraria Deus. Se o tempo curasse tudo, talvez você não procuraria um médico. Ou a receita do médico seria: não, você espera um ano aí que vai passar a dor. Não vai, precisa ter um tratamento, precisa ter uma conversa. Terceira lição: jamais subestime o poder dos conflitos não resolvidos. Quantas vezes nós subestimamos o poder de conflitos não resolvidos? Porque nessa história, não sei se você reparou, mas nada se resolve. O adultério não se resolveu, a raiva não se resolveu, o assassinato não se resolveu, daqui a pouco virou uma rebelião, virou outra morte e nada se resolveu. São conflitos. E nós às vezes subestimamos o poder de um conflito. Quantas pessoas se afastam de Deus, se afastam da igreja por causa de um conflito? Se afastam daquilo que Deus tem por causa de um conflito. E o que Davi fez foi subestimar isso. Porque às vezes achamos que fazer de conta que não existe é resolver o problema. E fazer de conta que não existe não vai resolver. Aquilo que você não resolve hoje, você vai ter que lamentar amanhã. Olha para o seu irmão e fala o que você precisa resolver. É claro que aqui nós estamos falando sobre um problema em família. Sobre um problema que aconteceu na família de Davi. Mas aqui a gente pode trazer para várias áreas da nossa vida, principalmente ministerial. Quantas vezes nós subestimamos alguns problemas que nós temos com o nosso líder, ou não gostamos de alguma coisa que aconteceu.
E aquele problema ele vai crescendo, precisa ser falado, precisa ser ajustado. Talvez você está passando por um momento de injustiça, porque tem coisas na sua vida que você não planeja. Existem momentos que nós não planejamos, situações que nós não planejamos viver. O meu conselho para você é: busca o Senhor. A Bíblia nos fala que aquele que espera no Senhor renova suas forças. A Bíblia nos fala que o Senhor é o nosso escudo e a nossa fortaleza. A Bíblia nos fala que Ele é o nosso pastor. Leco, mas eu estou vivendo uma injustiça. Confie em Deus. Confie em Deus. Entrega essa dor a Deus. Eu sei que é complicado, mas você precisa entregar. Porque o quarto ponto aqui é: a amargura cresce de forma silenciosa na alma humana. Como a palavra nos diz lá em Hebreus, que uma raiz de amargura, ela pode nos contaminar e contaminar muitos. E foi isso que aconteceu com Aminon. Quer dizer, com Absalão. Começou a contaminar o coração dele, foi indo e foi crescendo. E quantas vezes nós deixamos que a amargura, ela encontre um lugar no nosso coração? Porque os problemas ali, eles vão se somando. É uma falta de perdão que não houve. É uma conversa que não aconteceu. São palavras que não deveriam ser ditas. São desculpas que não aconteceram. O nosso coração é como um jardim. E a amargura é como se fosse esse mato que cresce sem que você plante. Simplesmente ele aparece lá e começa a crescer. E se não tiver um cuidado para que você arranque aquilo de lá, ou que você permita que o Espírito Santo de Deus arranque, porque existem algumas coisas que somente o Espírito Santo de Deus arranca do nosso coração. Somente o Espírito Santo de Deus vai limpar o nosso coração. Pequenas mágoas é uma das coisas favoritas do diabo. Quantos casamentos acabam por causa de pequenas mágoas? Pequenas situações que vão se somatizando. É algo aqui. Oi, tudo bem? Tudo certo? Então tá, fica à vontade aí. E essas pequenas mágoas, o diabo vai trabalhando. Quantas pessoas abandonam a fé por causa de pequenas mágoas? Um dia se magoaram com Deus, um dia se magoaram com a igreja, porque com Deus é difícil alguém se magoar. Olha para a pessoa do seu lado e fala para ela: você vai se magoar com pessoas. Isso é normal. Amém? Nós vamos nos magoar com pessoas. Você que é casado, você nunca se magoou com seu marido? Eu já falo das mulheres, que as mulheres... Eu acho que o setor da informática tinha que mudar esse negócio de memória, né? Porque agora tem um terabyte. Tinha que ser a memória da mulher, né? Porque é muito maior do que um tera. Lembra de coisas que foram feitas há muito tempo. Tem alguns homens também que são magoados, né? Guardam as coisas ali também. E sabe, essas pequenas mágoas nós vamos dando lado para que o inimigo ele possa agir. Por isso nós precisamos permitir que a nossa alma ela seja limpa pelo poder do Espírito Santo de Deus, para que nada venha impedir o agir de Deus sobre nós. E é isso que eu aprendo nessa história de Davi. Esse quarto ponto: a amargura cresce de uma forma silenciosa, mas nós precisamos agir intencionalmente para retirá-la do nosso coração. Então converse, seja transparente. Você está com um problema na sua casa? Chega e conversa. Se está com um problema com seu marido, chega e conversa. Senta e converse, porque tudo aquilo que você vai varrendo para debaixo do tapete, uma hora vai aparecer, uma hora a bomba vai explodir. Não adianta, tem que ser transparente. Quinto ponto: toda pessoa ferida é alguém que está... Toda pessoa ferida
é alguém ferido. E aqui falando de Absalão, talvez ele agiu dessa forma com o seu irmão, com o seu pai, porque ele também foi ferido, porque ele também foi esquecido. E Davi agiu de forma, como que eu vou dizer, omissa, passiva. Ele não agiu de uma forma que ele deveria ter a conversa necessária com seus filhos, se posicionar. Mas talvez ele aprendeu isso com seus pais. Deixa eu te dar um conselho, ei filhos, peguem leve com seus pais. Alguns deles estão apenas reproduzindo o que um dia aprenderam. Talvez Davi se acostumou com Jessé deixando de lado. Ele pensou que era só deixar os filhos de lado também que ia dar certo. Ou talvez Davi foi abraçado pela culpa. Talvez ele pensasse, porque nesse meio de tudo, Davi também pecou. Davi adulterou com Batseba. E talvez ele pensou, como é que eu vou corrigir Aminon, que pegou uma mulher que não é dele, se eu já fiz isso? Talvez ele pensou, como é que eu vou falar com Absalão sobre ele matar o seu irmão, se eu matei Urias? Se eu mandei matar Urias? Mas sabe, toda pessoa ferida, toda pessoa que fere é uma pessoa ferida. Por isso nós precisamos deixar que Deus cure as feridas do nosso coração. Eu estou contando para você a história de Davi, de uma bagunça na vida de Davi. E enquanto eu ministrava essa palavra, o Espírito Santo falou ao meu coração que ele precisa organizar a vida de algumas pessoas que estão uma bagunça. Algumas coisas precisam voltar para o lugar. Algumas conversas você precisa ter para que o problema não cresça. E enquanto o louvor retorna, eu gostaria de terminar com o último ponto, que para mim é o mais forte, é o mais pesado. O nosso amor não pode ser sentido por pessoas mortas. O final do capítulo 18 começa a dizer que Davi está gritando: Absalão, Absalão, por que, meu filho? Eu queria ter morrido no seu lugar. Pois é, mas alguém que está morto já não pode sentir mais o seu amor. Por isso, se tem alguma coisa para falar para alguém hoje, você tem que ligar para o seu pai hoje, para sua mãe hoje, pedir perdão para um irmão seu hoje, faça hoje. Ele gritava, mas o filho não podia mais escutá-lo, porque agora ele estava morto. E sabe, nós precisamos buscar fazer a vontade de Deus na vida das pessoas, enquanto elas ainda estão vivas. Nós precisamos viver a vontade de Deus, enquanto elas ainda estão vivas. Talvez você tenha uma bagunça na sua casa, uma bagunça na sua família. A minha pergunta para você é: a pessoa está viva? Se ela está viva, ela ainda pode sentir o seu amor.